Você acha que uma mulher pode influenciar o ambiente em que ela está? Gente, isso acontece o tempo todo. E isso é extremamente importante. É por isso. Se ter, porque realmente é muito libertador você saber quem você é e saber como pertencer aos ambientes, às ocasiões. Isso é muito, muito, muito importante para a mulher. E principalmente aceitar tudo que vem passando pelas fases da vida da mulher, não é isso? Eu sei que nós vamos falar muito sobre isso. E aí a gente pensa, o que isso tem a ver com cirurgia plástica? Tudo a ver, né? Tudo a ver. E é interessante que quando a gente pensou em fazer esse podcast junto, né? A gente pensou muito na nossa realidade mesmo das nossas pacientes, Sim. né? Que às vezes a mulher faz a cirurgia, fica linda, maravilhosa, e ela tem um grande problema depois da cirurgia. Ela não sabe mais como se vestir. Exatamente. E o grande e maior erro que ela comete é achar que ela passou a voltar no tempo e aí quer se vestir de forma vulgar, né? A gente vê muito isso. Uma mulher de 40 e pouco, que deveria estar revelando o melhor da sua essência com confiança através desse processo da cirurgia, ela passa a querer mostrar além. E aí, ao invés de passar uma imagem positiva, vai passar sempre uma imagem equivocada, não é nem negativa, é equivocada, porque ela nem sabe o que ela está fazendo, ela só quer mostrar um corpo novo. E tem outras formas de você mostrar isso. Muito legal. Então, a gente vai tentar dar algumas dicas, algumas coisas que do dia a dia, né? Que a gente pode trazer aí para não cometer esse erro, né? Mas antes da gente falar disso, né? Vou perguntar aqui ao doutor Henrique, né? O que ele pensa em relação a essas angústias da mulher, né? Você acha que a mulher muda depois da cirurgia plástica? Como que você vê isso no consultório, no dia a dia? Muda muito, né, depois da cirurgia plástica, né? Tava até hoje fazendo a barba, né, vindo para cá, e um conhecido meu, até médico, falou bem assim: "Oi, doutor Henrique, nossa, minha irmã operou com você, e depois que ela fez a cirurgia, ela mudou, inclusive, no trabalho. Ela trabalha vendendo granito e ganhava X, ela está ganhando 2X. Por quê? Mudou não só a aparência dela, como também ela se sente bem mais confiante. Então, ela lida com altos empresários, então ela consegue, dessa forma, se destacar, né, no meio do trabalho dela. Ou seja, a cirurgia plástica, junto com tudo, a gente está falando aqui hoje, que é a moda, né? Mas não só isso, né? A pessoa vê a imagem dela, se posicionar, né? Sim. E também, a Nicole vai falar um pouquinho também do cuidado que tem que ter com o corpo também, Sim. com a mente, isso tem tudo a ver com cirurgia. Sim. E com o momento que a paciente está vivendo. Então, a gente quer, com a cirurgia plástica, não só mudar o corpo, mas também mudar o estilo de vida dela, né? Perfeito. Cara, é incrível, né? A empresária tem muito disso, né? Eu acho super difícil isso da mulher, depois dos 40, a gente saber se vestir e se posicionar sem, como diz, sem agredir, né? Mas ter ali uma postura... Continuar sendo mulher, porque isso é importante também, né? Eu sou mulher, eu sou hoje confiante, após os 40 principalmente, eu sei o que eu quero e principalmente o que eu não quero. E como não me perder nesse processo, né? É conhecimento mesmo, senão a gente se perde. Tendo 2 filhas adolescentes em casa, então, o que eu mais vejo... Você não, porque eu acompanho um pouquinho, né? Mas tem muitas mulheres que trocam tanto roupa com as filhas que se perdem realmente então, no estilo. Então, não posso usar a roupa das minhas filhas? Pode. 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 A minha de 10 já está usando as minhas. Mas a gente sabe que tem peças que a gente consegue encaixar. Mas eu não posso querer parecer uma adolescente para poder parecer amiga das minhas filhas. Eu tenho que saber que eu sou a mãe, eu tenho os meus estilos e elas vão ter o processo delas de imagem, de fases da vida, né? Adolescente se veste de um jeito, jovem de outro e por aí vai. Bem interessante o que você falou. Então, na verdade, a mulher, né, depois dos 35, 40, e quando ela melhora, né, depois de uma cirurgia plástica, todo o cuidado que ela tem, que ela melhora o corpo, então, na verdade, ela não vai rejuvenescer também no estilo de vestir, né? Se ela for perdida, ela vai precisar fazer o mesmo comprometimento para fazer a cirurgia plástica, ela vai precisar para poder entender os seus estilos, entender como isso vai favorecer, como isso vai trazer benefícios para a vida dela, porque se ela faz uma plástica e continua do mesmo jeito, por exemplo, às vezes as pessoas fazem plásticas por defeitos, né, que elas julgam por não gostar de partes do corpo. E aí essas partes do corpo são evidenciadas após a cirurgia plástica. O silicone, por exemplo.
qual é a primeira coisa que ela faz assim que ela faz? Qual é a primeira roupa que ela compra? Um decote. Um decote. Mas a gente acha bom, porque dá uma ótima foto. Mostra a cirurgia. Não, e não é errado. O Mas que depende do ambiente, né? Exatamente. O que acontece é que, assim, uma roupa mais ajustada para mostrar o bumbum que está marcado, uma cintura que está mais fina, isso pode. Mas o que acontece é se você não souber dosar isso, a imagem ela sempre vai passar por 3 processos: positivo, negativo e indiferente. Então, o que você quer que as pessoas vejam quando olharem para você? Você quer passar uma imagem positiva, negativa ou indiferente? Então, indiferente é aquela pessoa que está sempre do mesmo jeito, que não muda nada, não troca um brinco, fica 2, 3 anos com um brinco. Então, é aquela pessoa que passa desapercebido. Quando a gente fala dessa forma, aí a gente já fica buscando. Realmente, fulano é dessa forma. Exatamente. A pessoa positiva é aquela que sempre vai ter um elogio, sempre vai estar buscando melhorar, sempre vai estar trazendo elementos novos, vai estar evoluindo, mesmo entendendo, vocês vão entender um pouquinho mais para frente do nosso bate-papo, que estilo é essência. Nós temos a nossa essência. Ah, Manu, mas isso não muda? A gente adapta, mas a essência em si não muda. Os estilos, eles são principalmente predominante, ele faz parte da nossa essência. Então, a gente vai lapidando e vai construindo isso. Agora, a gente não consegue transformar em outra pessoa se você não estiver perdida. Então, às vezes, você tenta adaptar um perfil de vestimenta ou você faz uma cirurgia e você quer mostrar demais sem conhecimento, sem você saber exatamente o que está fazendo. E quando você passa a ter resultados negativos, né, que é a imagem distorcida, eu fiz uma cirurgia, eu quero mostrar o meu melhor. Como é esse melhor? Existem várias formas de você mostrar a sensualidade, de você mostrar que você está com um corpo bonito, que você está com tudo no lugar, sem você parecer vulgar, sem você estar vestida assim de forma inadequada, em lugares que são inadequados. Então, é todo um processo. Então, assim, pelo que eu estou entendendo, então, o primeiro passo seria a mulher se autoconhecer. O que seria a melhor versão dela? E aí trazer isso para como ela se veste, isso mais ou menos? Depende muito do que é urgência na vida dela. Eu já atendi muitas mulheres que, ao primeiro contato com o meu trabalho, que eu faço, falava assim para mim: ah, mas eu preciso fazer a minha cirurgia plástica primeiro. Depois que eu fizer a minha cirurgia plástica, eu te procuro. Eu acho que primeiro a gente faz a cirurgia plástica. Tem que me procurar junto. Tem que ser junto. Porque o que acontece é que, assim, fazer a cirurgia plástica muda um corpo que não pode ser exposto o tempo todo. Se for exposto dessa forma inadequada, você vai ter uma imagem distorcida, negativa. Então, o que a gente traz para isso, né? O Dr. Henrique sempre me perguntava quando a gente conversava: Manu, você não tem vontade de colocar silicone? É uma questão do conhecimento, do autoconhecer-se. Eu ainda acho que vai chegar o tempo de colocar, mas não é algo que me incomode. É um tamanho razoável, não é muito caído, né, doutor? Tem muito disso. Natural. Mas o que acontece? A gente sabe que isso não é as especificidades de cada mulher. Então, algumas mulheres sentem que realmente isso é uma necessidade, uma urgência que não dá para esperar. Só que nesse processo da espera, das consultas, dos exames, você precisa entender que aquilo vai mudar, mas que todo o contexto muda. Então, antes a gente falava muito nessa palavra que você falou, que a gente tem que buscar autoconhecimento. Hoje, essa novidade, esse workshop, ele veio trazer um novo conceito. Durante muito tempo se falou em autoconhecimento. As pessoas não estão precisando só de se autoconhecer, já estão se autoconhecendo demais. As pessoas estão precisando de conhecimento, entende? As pessoas estão precisando realmente saber o que são os estilos, quais são os itens que compõem cada estilo, tentar se identificar e arrumar uma coisa que em todos os lugares que você vai é uma bagunça. Todo mundo não sabe o que vestir, abre o guarda-roupa e fala com que roupa eu vou, ou a mistura dos estilos hoje está muito comum, porque eu julgo ser falta desse conhecimento de conteúdo mesmo, de saber exatamente como cada funciona. Quando começa a ter muita informação, você já não sabe o que é verdade e o que não é, né? Isso acontece, acho que em todas as áreas, né? Eu acho que quando começou, era tudo muito novo. Eu falei muito sobre... Parece que, assim, ficou uma coisa que todo mundo estava falando, então cansou. E aí, hoje, eu sinto a necessidade de voltar lá no beabá. Porque as pessoas não sabem nem onde elas estão. Quem dirá, intencionalmente, saber como vai se vestir adequadamente para cada ocasião, para cada momento da sua vida.
pegar esse ciclo de mulheres 40 mais, que nós vamos falar um pouquinho sobre isso, e entender que a vida da mulher vira uma loucura. Loucura hormonalmente, tudo muda. né? E assim, e até uma pergunta que eu quero te fazer, eu sei que a gente vai falar sobre isso também, é que por que hoje está se falando disso, que é uma coisa tão... isso não existia lá atrás? Não, existia? Por que está sendo tão dissociado agora, existia, né? E não existia. Vamos combinar. Que, na verdade, historicamente, né? Assim, vamos pensar na evolução dos tempos, né? A gente está envelhecendo mais. Se nós estamos vivendo mais... Vamos supor, né? Vai chegar até os 90, 95 anos. Então, a velhice é lá. Sim. Isso antes, então, meio que a gente vai ampliando as fases, vamos pensar assim, né? Então, o que antigamente se achava que seria normal, uma mulher aos 45, 47 anos começava a ter alteração menstrual e alguns sintomas da perimenopausa, ok, parabéns, você é madura. Sim. Era assim, então era completamente normal. Hoje, como essa mulher vai viver essa maturidade ainda há muitos anos, às vezes ela é mãe de menino pequeno ainda, né? Você, amiga. Então, 44 com um neném de 1 ano. Exatamente, 44 com um neném de 1 ano. Então, você acha que daqui 2 anos, quando seu menino tiver 3 anos, você tem condições de aguentar uma baixa de testosterona e não dá, o seu ritmo não vai aguentar. Então, eu acho que o que mudou foi a vida da mulher, né? E é claro que a gente vem de uma alimentação que piorou nosso metabolismo. Então, é como se os nossos hormônios agora durassem menos. Eles mais facilmente eles funcionam mal por conta da nossa alimentação, que não era a alimentação da nossa avó, da nossa bisavó. Então, isso tudo veio trazendo, acho que mais à tona, algumas alterações disfuncionais, que não chegam a ser doenças, porque a doença todo mundo continua tratando quando a pessoa tem uma doença. Agora, o disfuncional, ou seja, eu não estou bem, não tá legal, não está regular, saiu do equilíbrio. Né? É essa fase que é super comum da mulher. Que estão fazendo essas reposições. Nossa, assustador. Então, eu gostei, assim... só acrescentar também, eu gostei muito da Manu quando falou de conhecimento, né? Eu trabalho muito isso, tanto no Instagram, no consultório, a questão do conhecimento, porque muita gente tem medo de fazer uma cirurgia plástica, né? Então, a partir do que você fala... Então, eu acabo sendo até repetitivo na rede social, no consultório, porque você vai pegar pacientes novas, você tem que falar a mesma coisa. Porque ela não sabe, assim, qual prótese, tamanho de prótese. Eu tenho que saber o estilo dela, se ela quer um pouco maior, mas é assim, eu explico o que é proporcional, mostro a técnica, ou seja, você voltando para o conhecimento, eu acho que a pessoa vai, então, escolher o que se adequa a ela. Ela tem a vontade dela de como se vestir, mas às vezes ela é imposto isso pela rede social, vai no shopping, a vendedora e vai querer que ela veste só esse tipo de roupa, né? Tem muita gente que acha... É legal você falar isso, que, como você falou do conhecimento. Tem muita gente que acha que falar sobre... Até Henrique brincou, nós vamos falar sobre moda. Então, as pessoas ainda acham que falar sobre como se vestir, como ter uma postura, é falar sobre moda. Não. E não tem nada a ver, né? Não, eu costumo dizer que moda... você sabe disso, né? Vamos para o seu guarda-roupa primeiro, vamos olhar o que você tem ali... Não é a roupa que está ali, é a história que está ali, é como você se veste, é o que você quer mudar. Eu preciso entender exatamente isso. Então, eu costumo dizer que quando a gente chega na etapa de escolher uma roupa, de comprar uma roupa, de ir ao shopping, isso é a cereja do bolo. Existe todo um outro trabalho por trás, que é o que foi deixando de acontecer, e desde meus primeiros atendimentos, assim, foram muitas experiências fortes para entender que não é a roupa que veste a pessoa. Não adianta eu pensar para a Nicole, isso aconteceu com a gente várias vezes, muito legal, né? Gente. Comprar um vestido um pouco mais desajustado e ela nessa fase louca da cabeça, de hormônio e a gente buscar esse se entender é o quê? São muitas coisas, são muitos fatores, os problemas do dia a dia, é a bagunça interna e a bagunça externa. Então, como eu trago isso para a forma de me vestir? Se você tiver primeiro o conteúdo, o conhecimento que você entende sobre o que são os estilos, quais são as roupas adequadas e inadequadas para determinadas ocasiões, o risco de você... Eu entendi isso. O risco de você errar é bem menor
do que você tá nessa bagunça, aí você não tem um conhecimento. Então, isso reflete na forma como você sai de casa. Eu fui percebendo muito isso, porque acontece comigo e acontece com você. Você tá bem hoje, você tá vendo que o seu cabelo tá oleoso, que eu preciso de lavar, mas eu tô cansada, eu não dormi bem, eu tô exausta, eu tô com problema com o marido, eu tô com problema com o filho, eu tô com problema na empresa. As pessoas são obrigadas a me engolir dessa forma, porque eu tô cansada, eu tô aqui, as pessoas precisam sentir isso. E não é bem assim. Nós somos adultos. Entender isso é o que grande parte das pessoas tem dificuldade. Nós somos adultos e, independentemente do problema que eu esteja vivendo, se eu sei que isso vai me prejudicar, que isso não vai passar uma imagem coerente com aquilo que eu quero passar enquanto profissional, enquanto... Gente, tem dias que eu chego na creche de manhã que eu falo pra você, meu Deus, eu vim aqui assim. Mas tudo bem que eu estou indo na creche 7 horas da manhã, 6h50. Porém, todavia, contudo, tem clientes ali, potenciais clientes, tem advogadas, tem médicas, que eu tô deixando de vender por conta de ainda me permitir, que não dormi uma noite bem dormida, ir à creche daquela forma. Então, depois ela me olha no Instagram, linda, maravilhosa, arrumada, cheia de postura, contextualizando falas que interessam a ela. Mas e daí? Nossa, eu vi aquela mulher hoje de manhã. E aí? Né? Que base que eu tiro disso? Então, a gente realmente precisa ter comprometimento. Tem palavras hoje que eu tenho gerado assim, de forma muito... determinantes para o meu trabalho, né? Primeiro de tudo, você precisa ter conhecimento e depois você precisa se comprometer. Porque a maioria das pessoas também adquirem conhecimentos, vão para cursos, voltam cheias. Mas e não fazem nada com aquilo. Sabe o que eu acho, assim? Que é até uma coisa que já aconteceu comigo com o Henrique, né? Eu nunca fui uma pessoa ligada à moda, né? Em coisa de se vestir, naquela justificativa de que você é o que você é, a sua mente, o que você, né? O que está por dentro é mais importante do que o que fora e tal. E só que isso é um pensamento adolescente, né? Aí a gente precisa amadurecer. Porque a nossa imagem, né, mostra o que a gente quer. Então, a gente tem uma postura, você nunca vai conseguir ter uma postura que eu entendo, né? Muito, muito discrepante da sua essência, do que você realmente é. Mas a gente precisa lapidar, né, para que a gente realmente passe a imagem que a gente quer. Porque também o contrário... Né? Não funciona, não se mantém. Se hoje eu me vestisse, né, como eu me vestia aos 20 e poucos anos, dificilmente eu ia passar realmente a minha essência hoje, né? E é interessante que a gente viveu isso, né? Henrique mudou completamente, né? Hoje praticamente só compra numa loja. Não, assim, quando você tava falando, eu tava lembrando, assim, antigamente era uma... você vestia a roupa que sua mãe costurava pra você, né? Às vezes era uma calça jeans, uma camisa social, jogava um blazer. Não, blazer não. Jogava na minha época, o jaleco branco. Aí foi pra... Não, primeiro era todo branquinho, né? Depois jogava que eram as jaleco. piores roupas que existiam, né? Porque, gente, quem compra só branco? É a pior, não tem caimento, tecido ruim, encarte, horrível. Aí, hoje em dia, assim, não tem mais nada branco, né? Eu uso mais um blazer, né? Para o homem é um pouquinho mais fácil, né? Então, assim, você tem ótimas lojas, né? Fazendo propaganda lá da Brooksfield, né? Patrocinar o Plastic. Tem um vendedor top lá, Roger, que já entende, né? O gosto, assim. E realmente, assim, como que eu posso mostrar uma autoridade ou até... de algo moderno, eu trabalho muito com tecnologia de retração de pele e tal, de lipo, né? De várias coisas tecnológicas que eu uso usando uma roupa branca, né? Então, nada quem usa roupa branca, né? Mas hoje, o quê? Eu posso usar, igual eu estou hoje aqui de blazer, mais descolado, Se você traz modernidade, sua imagem tem que revelar isso. Né? E isso hoje é muito a essência dele. Isso que eu estava falando, assim, que às vezes no início, é o que você falou sobre o comprometimento. Então, você tem um conhecimento, né? Então, no caso de Henrique, quando eu vivi esse período com a Manu, cara, no início era só conhecimento, porque eu não queria vestir nada do que ela falava, óbvio. Teimosa ela. Quem me conhece sabe que eu sou assim mesmo. Então, eu demorei até, eu falei, cara, eu tenho que me comprometer com um novo posicionamento meu. E aí, aquilo passa a ser natural. Então, né, hoje, para Henrique andar, né, bem vestido de um terno para qualquer outro ambiente sem ser de trabalho, é
é natural, já Sim. faz parte da essência dele, né? Mas é muito interessante. E assim, nas pacientes que a gente atende, é nítido como 100% delas vêm bem arrumada no pós-operatório. Algumas a gente leva um susto, porque elas são muito cabisbaixas, às vezes o cabelo está meio desarrumadinho, assim, não tá. E o pós-operatório parece que é outra mulher, né? Só que aí tem, claro, né? Às vezes é o que você falou, um pouquinho do excesso. Mas pensando nessa mulher que está aí nesse processo, qual seria o primeiro passo, assim, que você falaria? Olha, se você está aí brigando com o seu guarda-roupa, com a sua imagem, o primeiro passo é marcar consulta, tá, gente? Mas, depois De consultoria, tá? o que você... como que é isso? Procurar uma consultora? Explica um pouquinho até do seu trabalho em si, né? Nicole, olha só, hoje isso é muito relativo, porque a gente tem informação massificada no YouTube, no Instagram, você tem as pessoas das quais você se inspira. O que acontece nesses processos é que se você realmente não tiver um direcionamento, você se perde no meio do caminho. Hoje eu vim para cá até escutando um podcast e ele falava uma coisa muito interessante. As pessoas, por falta do comprometimento, que foi aquilo que eu falei, todo mundo tem dificuldade de se comprometer. O que elas fazem? Meu material está todo lá, meu conteúdo está todo lá. Você não precisa nem de comprar o meu curso. Está tudo lá. Só que está de forma desordenada. E é assim que as pessoas hoje, elas pegam dicas, elas querem facilidade. E aí o que acontece? Você se perde no meio do caminho. Então, assim, aquela blogueira falou que a blusinha amarradinha de lacinho tá usando. Blogueira não, gente, agora é influenciadora, ultrapassado blogueira. Então, assim, eu quero Você aquela tem mais blusinha... de 40. Quem tem mais de 40, 4, influenciadora. A blusinha de lacinho, aquilo é a última moda, é a tendência do momento, eu quero uma blusa daquela. Ok. Essa blusa faz parte de que estilo? Que combina com a parte de baixo? Qual calçado entra dentro daquilo ali? Então, eu vou comprar aquela blusa, é uma blusa diferente, que entra num estilo romântico, que entra num estilo que não é fácil de combinar. Se eu comprar, eu nunca uso. Não, principalmente porque a manguinha... Provavelmente, vou comprar e nunca vou usar. Mas eu já tenho outra ideia para te dar, um sem manga, já sei. Mas o que acontece? Então, a gente traz isso sem a gente ter o conhecimento, que é o quê? Eu quero aquilo, eu vou usar porque está na moda. Meu estilo predominante é o moderno, tudo que está na moda eu gosto. Mas, por exemplo, um cabelinho redondinho aqui na frente, com um lacinho aqui amarrado. Isso é romântico, não tem nada a ver comigo. Então, não é porque está na última moda que as pessoas estão usando que eu vou usar. Porque eu tenho um conhecimento, eu me autoconheço. Então, para que eu vou pegar uma coisa que não faz parte da minha essência, que não conta a minha história e vou querer vestir porque está na moda? Então, eu vejo que as pessoas estão muito perdidas nesse sentido. As informações estão aí soltas para quem quiser. No meu Instagram mesmo tem lá um monte de dica. Só que isso precisa ter esse direcionamento inicial, assim como eu tomo a decisão de me comprometer a fazer uma cirurgia plástica. Se eu tenho algo no meu corpo que eu preciso mudar, que aquilo me incomoda, que aquilo não me faz feliz, eu preciso tomar essa decisão. Então, isso implica várias situações, financeira, o medo, né, da cirurgia, mas eu vou vencendo isso tudo. Assim é com a imagem. Se eu não souber quem eu sou e o que eu quero passar com isso, você vê, muito tem se falado da ferramenta, né? Assim, é uma ferramenta poderosa você entender sobre os arquétipos e você trazer isso para o seu perfil. Só que os arquétipos, eles são pré-determinados, ele tem ali são vários perfis que você se encaixa para você elevar o seu nível profissional. Só que você não sustenta isso por muito tempo. Eu já tive acompanhamentos de criar essa persona para a pessoa, de traduzir, olha, eu quero meu perfil governante. Eu tenho um estilo de vestimento para isso. Mas é o que a gente falou. Se for não se muito sustenta. Diferente da sua essência, não esquece. se sustenta, entendeu? Não se a sustenta. sua essência. Então, assim, hoje o que as pessoas precisam realmente é se encontrar. Então, eu acho que o primeiro passo seria um conhecimento no geral, quais são os estilos. E aí, igual você falou, tem muito conhecimento por aí, mas principalmente conhecer qual é o seu estilo, né? Exatamente. O seu estilo. Aí é onde entra o pulo do gato de hoje. Antigamente, a consultoria ela é feita o quê? Você pegava lá todas as ferramentas que você aprendia no curso e você trazia aquilo de forma a apresentar para todas as pessoas. E como que era essa etapa dos estilos? Eu ia no guarda-roupa das pessoas
E aí eu olhava ali o que tinha e eu determinava que era estilo tal, tal, tal. Mas você quer passar que imagem? Aí a pessoa, eu quero ser mais elegante. Todo mundo queria ser mais elegante. Hoje todo mundo quer ser autoridade, né? E dentro desse perfil de você criar uma vestimenta mais elegante, era o que acontecia. Aquilo não se sustentava por muito tempo. Porque o primeiro item que compõe um estilo elegante, porque estilos eles não são compostos só por peças de roupas. Eles são compostos também por personalidades, por comportamentos, por determinados tipos de... Porque a gente não coloca isso de fora para dentro. A gente revela isso de dentro para fora. Ao longo da sua história, analisando as suas fotos, eu já vou falar, é assim e é esse. Então, assim, hoje muito tem se falado que a gente não deveria colocar numa caixinha e ter só 3 estilos, porque isso te aprisiona. Não, você não dá conta de ter nenhum. Saber o que é um, você vai dar conta de quantos mais? Ah, eu quero ser livre. Então, continua passando uma imagem equivocada. Porque se você não sabe o que um item, o que é um item, um estilo tem vários itens. E outros estilos também têm os mesmos itens que compõem. Por isso que, às vezes, se torna uma coisa difícil. Só entender isso já não é fácil. Entender que cada estilo tem itens que compõem, inclusive comportamento. Elegante, o primeiro item que define um estilo elegante é postura. Então, quantas mulheres com as quais você convive, que você fala, essa mulher tem postura, essa mulher é elegante. Não são todas. A gente nota isso de uma forma muito específica em algumas mulheres. Então, é da essência isso. A gente aprende, mas isso tem que ser da pessoa. Senão, não se sustenta. Então, quando a gente vai para essa questão dos arquétipos, a gente cria isso não se sustenta por muito tempo. Já os estilos é base da sua essência. E quais são os estilos? Aí eu não sei nada, gente, disso. Agora descobri que eu não sei nada. Até achava que eu sabia, mas... Olha, eu sempre gostei muito da leitura que fala sobre 8 estilos universais. Mas eu acabei me rendendo, né, a entender que são 7. A maioria da literatura do que fala sobre consultoria de imagem subdivide em 7 estilos. Então, nós temos o elegante, tradicional, que é o clássico, que a gente tem muito pouco por aqui. São aquelas pessoas assim que usam cortes mais retos, que não tem muitos elementos, não tem uma maquiagem que ressalta. Então, assim, é tradicional. São cortes mais retos, são mulheres, assim, bem... Você olha e você fala... Não é a brasileira, exatamente. Não é a brasileira. É isso que eu ia falar. Americanas e principalmente as europeias. Tem muito esse perfil. Então, é elegante, é o tradicional... moderno, que aí o moderno tem outras nomenclaturas. Moderno, urbano e... moderno, urbano, tem um outro. Basicamente é o quê? São pessoas que gostam de moda. Depois tem o natural, que eu gostava muito dessa divisão do natural e esportivo. Porque, por exemplo, você mesmo é uma pessoa que você tem muito forte no seu estilo esportivo, mas você não é nada natural. Você não é uma mulher que eu olho para você... Eu uma pessoa artificial. Não! Tô brincando, gente. Não, porque a mulher natural... Isso é porque eu falo assim, quando a gente tem mais aprofundamento para entender sobre os estilos, a gente entende que é da pessoa. Então, assim, você é uma mulher que é forte. Então, a mulher natural traz isso nela. É um natural que você olha para ela e não tem nada que ressalta. Os seus acessórios ressaltam, a sua sobrancelha ressalta. Então, você tem elementos que tiram essa naturalidade, mas você é esportiva. Então, assim, hoje existe essa definição, então, do 7, onde o natural está atrelado com o esportivo. Depois tem o sexy, que eu tenho falado muito sobre isso. Inclusive, fiz uma live só sobre esse assunto. Por quê? No meu primeiro workshop, para mim, isso foi um tapa, assim, de luva. Por quê? A maioria das mulheres, principalmente nessa fase dos 40 mais, onde tudo começa a degradar de forma natural, inclusive a mente, né? Ela quer ser sensual. Só que a criação, só que vários fatores, morar no interior... faz com que ela fique reprimida, porque ela entende que botar, às vezes, a perna de fora, equilibrando a parte de cima, isso não é possível. Então, ela entende que ser sexy é ser vulgar. Então, não tem nada a ver com o estilo sexy. Tem medo. Nada a ver com isso. Então, é elegante, moderno, tradicional, esportivo, natural, o sexy, o criativo, que as pessoas também confundem muito.
Estilo criativo é o que hoje tem acontecido bastante. Falta de informação. Você pega uma peça de um estilo, com peça de outro, com calçado de outro, uma bolsa que nada a ver, e aí você monta uma desordem. O estilo criativo, na verdade, são pessoas que gostam de moda e que se vestem com uma informação de moda. Então, é diferente dessa bagunça. Ou as pessoas costumam também confundir muito com o cafona. O cafona nada mais é do que a pessoa sem conhecimento. Eu não tenho conhecimento, eu faço ali uma mistura. Então, isso não tem nada a ver com estilo criativo. E depois, o romântico, que aí finaliza esse set, né? Então, assim, o romântico também é um estilo muito característico de algumas pessoas. Que tecidos leves, estampinhas pequenininhas. Quando eu falo, eu já consigo sentir. A gente já lembra até de algumas pessoas, né? E bem muito forte. na essência. Eu não falo assim, Manu, eu hoje quero comprar um vestidinho bem delicadinho, bem românticozinho. Nicole fazendo isso. Não existe. Então, é a essência. A gente não traduz a roupa para um momento. A gente simplesmente se veste exatamente de quem a gente é. Muito legal, muito interessante. E eu acho que isso realmente é algo que a mulher tem que passar depois dos 40, porque a gente se perde em quem Sim. a gente é mais ou menos nessa fase. Então, a Sim. mulher, depois que ela tem filhos, o que acontece, né? Ela vive muito a maternidade. E em algum momento ela fala, quem eu sou? Quem eu sou agora, né? Porque aí os Sim. filhos já não precisam tanto dela mais. Ela tem que voltar mais forte para o mercado de trabalho. Aí tem que mudar a forma que se veste, né? Sim. Porque uma coisa é a gente ter uma rotina que é só ir na pracinha com as crianças, né? Sim. Dona de casa, é aquele momento muito mãe. E você tem poucos momentos fora. E depois você tem que voltar para o mercado e saber como se vestir. Então, é aí que realmente tem uma crise, né? Não só para tratar o que deixou de problema com a gestação no corpo, né? Sim. Mama caída, barriguinha e tal. Mas também na vestimenta, né? Sim. Eu lembro que foi nessa fase, né, que eu fiz Sim. essa... Sim. Era consultoria que chamava na época, nem lembro. Sim. Pô, e continua, consultoria, né? A É mesma uma consultoria coisa, né? mesmo, sim. E aí, para me reencontrar. E eu lembro que eu Sim. falava assim, ai, meu Deus, nem sei mais o que eu gosto, nem sei mais como eu devo me vestir, quem sou eu. Isso, na verdade, foi no primeiro encontro. No segundo, Foi. você já falou assim, eu já não quero isso aqui mais. É. Engraçado que, assim... Engraçado não, é interessante, porque faz parte de vários processos. Enquanto as pessoas acharem que isso é alguma coisa superficial, haja visto que você se sente mal com alguma parte do seu corpo, você faz a cirurgia, passou aqueles 3 meses que você se sente no ápice do seu corpo desejado, você vai continuar com essa sensação de não pertencimento. Por quê? Porque precisa adequar isso. A gente tem tanto excesso de informação que o que tem acontecido? Você acha que para você fazer uma foto profissional, você tem que colocar um blazer, né? E aí, pega uma informação meio desencontrada, por exemplo, dos arquétipos. Eu quero me encaixar nisso aqui. Eu vou lá dar uma estudadinha sobre como que esse arquétipo quer ser visto e tento colocar aquilo. Não, gente, é a partir da essência, da base ali de como nós funcionamos, é que a gente revela isso. Porque é como eu falo, assim, você às vezes cria uma imagem, uma propaganda, você se desafia, a gente sabe o tanto que o Dr. Henrique se desafiou para poder gravar vídeos no início, né? E aí você chega no consultório, você toma um susto, você fala, a pessoa era comunicativa, era animada, aí chega lá uma pessoa introvertida, vestida de forma, só se vestiu para poder gravar, só se vestiu para poder fazer a foto. Então, isso é muito sério, assim, a gente realmente precisa trazer o benefício que é essa boa imagem, essa boa conduta de quem eu sou para o nosso dia a dia. E é o que eu falo, assim, as meninas mais próximas a mim, assim, elas conseguem captar isso, né? No meu pior dia, a semana que eu não dormi... Inclusive, eu tô 2 noites sem dormir, o neném tá passando mal, levei ele no médico hoje cedinho, 7 da manhã. Não é fácil. Então, assim, se fosse olhar a condição, eu não estaria aqui da forma que eu estou. Tá perfeito? Não. Mas, pelo menos, você tenha confiança do que você está fazendo, não está te deixando... mal com isso, você não está deixando a desejar, você sabe o que você veio fazer. Então, a base muito forte é entender realmente essa essência, é entender o ponto de partida, porque aí lapidar isso é mais fácil. Só uma curiosidade, né? Quando estava essa questão de estilo, né? Quando eu descobri o terno, né? Que é o blazer mais a calça sobre encomenda, para mim foi muito legal, porque você
não bota nem muito apertado, nem muito largo. Mas teve uma tendência, uma moda de começar Entre os já tá cirurgiões rindo, plásticos. de começar a usar calça apertada. Aí eu fui até lá na Brookfield e comprei lá 5 calças apertadas. Meu Deus. Aí eu, gente, aquilo ali me incomodou, hoje eu não uso nada mais. Não usa? Uso agora, assim, tipo, assim, sob medida, mas nada apertando. Eu não gosto nada me apertando. Mas às vezes por quê? Eu vou comprar porque tava na moda, né? Sim. Então, assim, aí já me identifiquei naquele estilo um pouquinho mais, vamos dizer assim, Clássico. moderno, mais clássico, Aham. entendeu? Clássico. Lógico, tem colegas que usam calça, você vê apresentando lá as palestras nos congressos, bem apertada, né? Ah lá, Zezé de Camargo, né? Exatamente. Exatamente. Então, assim, eu não me sinto bem. E tem gente que é. Sim. Então, isso eu acho que é bem interessante. Ou Você seja, descobrir- ele pode, né, ser atual, ele pode estar moderno, ter uma postura dessa modernidade sem estar usando algo que deixa ele tão Exatamente. desconfortável, né? Você vê aquele efeito manada, né? O que acontece, Todo mundo. principalmente num profissional que está em ascensão. Você vai para lugares onde você vê pessoas que, assim, seus olhos brilham, né? A sua referência. É o grau que você quer chegar em termos profissionais, em termos de oratória, em termos de lugar que a pessoa está chegando, né? Você almeja aquilo ali. Não no sentido, claro, de invejar a pessoa, mas de ter como inspira, né? referência mesmo, né? E aí, como que você traz isso? Você vê, olha como é que o erro é tão grave, né? Ao invés dele ir lá comprar uma calça e ver se aquilo ia funcionar, ele comprou logo 5. Você foi obrigado a usar. E aí, nesse obrigado a usar, olha o reflexo que é isso. Você tentar se visualizar onde você quer chegar, e a ferramenta vai trazer muito isso, assim. É muito mais do que a gente só identificar o estilo. O porquê que você gostaria de ter aquela imagem. Tem um porquê. Só que se você foge da sua essência, é onde a gente se perde completamente. Então, assim, Sustenta, né? você tentou. E aí, até você adequar isso numa imagem que hoje você tem tranquila, alegre, você consegue levantar, vestir e sair falando, eu sou o Henrique. É, isso aí. Né? Assim, é um processo. Se tivesse feito uma consultoria mesmo ali à risca, tinha pulado essa Eu acho que é fase. porque ele engordou, mas enfim, ele Também, insiste também. que é porque... Vamos fazer uma lipo, doutor. Agora ele está num processo, então, de reeducação alimentar, emagrecer, então vai ser muito bom. Mas, gente, é muito legal isso, e que eu estava lembrando, assim, né, quando você estava falando, quando eu vivi esse processo aí, né, de reencontrar e se vestir, e que inicialmente você tem essa impressão de que você vai contra quem você é, e é exatamente Sim, o contrário. Você vai ao encontro da sua essência, né? Exatamente. Só que agora num outro momento. Então, acho que a mulher ela precisa viver isso, né? Depois, ela não vai deixar de ser aquela mãe dedicada, carinhosa, porque agora ela está se vestindo de forma diferente, está se posicionando mais no mercado de trabalho. Ela continua sendo essa mulher dedicada, não perde esse valor, né? Então, quando a gente começa a descobrir essa essência, quem eu sou e como eu vou me vestir, isso... E aí, né, tem todo um processo, não é só a vestimenta. Sim. Né? Acho legal isso, porque a gente vive os dois lados, né? A paciente que muda o corpo, mas não mudou a mentalidade, ela não vai conseguir se vestir bem. Não. Às vezes vai continuar, vai até expor mais o que no fundo ela nem queria, ela se perde nisso. Sim. Como também a paciente que às vezes precisa mesmo passar de um processo, né, de dieta, suplementação e até cirurgia plástica e fica tentando contornar isso com roupa, contornar, né? Exatamente. Então, eu gosto dessa expressão da gente tratar a mulher num completo, Exato. né? Numa transformação completa, né? Que é você viver a sua melhor versão. Então, não é uma caixinha agora, eu tenho que andar porque eu sou médica e porque eu apareço no Instagram, então eu tenho que andar de blazer. Não, né? É a sua essência, é a sua melhor versão, né? Não, e eu te falei isso muitas vezes, né? Eu falei assim, Nicole, Sim. a pessoa que tem o perfil profissional que você tem, você era para andar impecável. Mas quem conhece você, né, na Até se eu sua... andar impecável, eu vou achar estranho. Mas quem te conhece na sua essência, no seu dia a dia, como eu conheço, e como você me conhece também, é impossível, gente. É importante falar isso. As pessoas se cobram porque elas acham que é possível você se manter perfeito, impecável todos os dias da sua vida. E não, é o que eu costumo falar sempre no Instagram, todos os dias praticamente eu tenho falado. Você saber é diferente de você não saber.
Porque eu passei 3 dias de uma virose terríveis semana passada. Mas quando eu melhorei, eu levantei, eu me arrumei, eu saí, eu sabia o que eu estava fazendo. É diferente de você ter a sua rotina doida com a sua família, criança, milhões de demandas, e quando você for tomar o seu banho para sair, você não saber o que você faz. E o que acontece que a gente percebe muito é isso. Assim, eu tô com um caso assim conhecido, né, que eu não posso nem falar muito, porque é uma pessoa conhecida, mas a cirurgia plástica mudou a vida dela num nível, assim, primeiro profissional, que ela deu um salto, isso é muito notável. Mas aí, que tipo de pessoa contrata aquela profissional? Porque ela tá andando pelada. Muito. Mas é bonito de ver. Mas é bonito de ver o quanto que esse processo da cirurgia, ela traz de autoestima, ela traz de confiança. Aí, por exemplo, agora que você se encontrou com esse momento que você nunca teve, você foi obesa a vida inteira, você não teve proporções corporais que te deixavam feliz, você tinha muito seio, você tinha muita região abdominal. Então, assim, você fez, na verdade, algumas plásticas. E hoje você chegou com todo esse turbilhão que acontece com a mulher nesse 40 a mais, porque antigamente a gente só falava em idade da loba, né? E o que entrava dentro desse perfil de idade da loba? Eu costumo dizer que, assim, muito do que eu lia só falava assim: a mulher antes de 40, ela é levada. Após os 40, ela sabe a hora de falar que sim, que não. Ela sabe principalmente falar o não. Só que hoje a gente vive tantas influências hormonais, igual você está falando, eu tenho ficado assustada, tenho tentado me inteirar um pouco mais, porque o meu perfil de atendimento de 10 anos atrás, que eram perfis muito específicos, né? Um pós-parto, uma pós-separação, a mulher procurava muito consultoria nesses momento períodos, de trauma, né? Exatamente. E assim, eu venho estudando sobre o comportamento ao longo da vida da mulher. Então, assim, a mulher que ela se veste de uma forma quando ela nasce, é a mãe que coloca, ela vai passando a ser criança, ela já vai começando a demonstrar ali o seu perfil do que ela gosta. Adolescente, rebelde, se veste da forma que ela quer, em milhões de formas diferentes de se expressar nessa fase. Jovem, quer mostrar tudo. Depois, ela vai para a fase profissional, onde ela tem um grande virada de chave. Eu quero sair dessa fase onde as pessoas olham para mim e parece que eu sou uma menina. As pessoas olham para mim e falam que eu sou fofinha. As pessoas olham para mim... E eu quero parecer uma profissional. Eu tenho muito esse perfil de procura. E aí, chegou nos 40, a mulher... Vou até falar uma palavra aqui. A mulher despiroca, literalmente. Ela fica louca. Porque existe exatamente isso que está acontecendo. Eu fiz as minhas cirurgias. Hoje eu consegui encontrar minha melhor versão com 47, 48 anos. E aí, o que eu faço com isso? Eu posso ser mais ajustada, eu posso ser sensual, eu posso, não, eu devo. Em algum momento na minha vida, eu tenho como mulher que me sentir dessa forma. Isso é maravilhoso. É um dos meus estilos pessoais. Adoro quando eu tenho a oportunidade de ir numa festa de casamento, numa formatura. É onde eu coloco essa veia da sensualidade para fora. Agora, no meu dia a dia, eu sou uma mulher sensual? Eu tenho vulgaridade, eu ando com short curto demais, ou uma blusa curta demais, ou decotes avantajados? Não. Por quê? Porque eu sei que em os momentos e as ocasiões corretas para usar a minha sensualidade. E sensualidade que a gente fala dos estilos, ela traduz feminilidade, porque nem sempre no dia a dia a gente consegue ser feminina. A gente, na verdade, passa com a rotina engolindo, com todos esses aspectos de não feliz com o corpo, de quando eu fizer a cirurgia eu me sinto feliz com a minha imagem. Então, assim, são tantos processos que vão engolindo a gente, que se você não tiver o conhecimento, porque assim, mulher funciona um mês, cada semana ela é uma. Então, se pelo menos naquela semana onde ela tem a sua autoestima ali aumentada, onde ela se sente bem, é uma semaninha muito... Exercer essa feminilidade ali, né? Se você não exerce, pelo menos nessa semana, meu Deus, você é candidata a ser uma pessoa depressiva, infeliz, triste, e tem né? muito a ver com isso. E é interessante porque a gente tem o extremo, que você estava falando aí da paciente, que, né, da mulher... que às vezes ela não expunha nada e agora como melhorou, consertou, tá bonito, decote, tá mais magrinha, e ela acaba indo por um extremo. E a gente tem o extremo também da mulher que tem muito medo. Sim. De que ela tem essa coisa que o feminino é vulgar, né? Sim. Então, existe aí, né, pelo que você está me falando, e a gente sabe disso, que você tem o ambiente, você tem a ocasião, né? Eu brinco que, assim, para mim, depois que eu tive filho, sair
com um tubinho, um vestido todo apertado. Isso para mim era um negócio absurdo, assim, né? E eu acompanhei Meu marido esse que processo. saiba. E eu lembro direitinho, depois que a gente... Nossa, as coisas que eu fico falando, né? Mas depois que a gente fez a consultoria, né? Da primeira vez que a gente saiu e eu coloquei um tubinho preto, assim, ele falou, meu Deus, quem é você? Mas porque a mulher passa por esse processo, você está muito voltado para a mãe, e aí você fica com medo de você ser vulgar. Se você não é, no seu princípio, você nunca foi vulgar, não é? Então você fica naquele limiar ali do medo de parecer ser vulgar. Só que aí você deixa de ser o sensual, o feminino, que é importante nesse momento. Agora, eu vou trabalhar de tubinho justo? Não vou, né? Então, isso é o equilíbrio. Existe, na verdade, né? Um equilíbrio. Por exemplo, se faz parte da essência da mulher ser sensual, tem 3 regrinhas muito básicas que eu costumo dizer sobre, Manu, eu tenho esse estilo ou eu preciso assumir que eu tenho ele, porque isso tem me feito falta, né? Então, o que eu hoje preciso entender sobre o que é esse estilo sensual, sobre essa feminilidade? 3 regras básicas. O que uma mulher tem medo de vestir e parecer vulgar? Decote, comprimento, né, ali, curto e justo. Então, a gente tem o quê? Formas de combinações, né? Essas 3 regras. Justo, curto e decote. Então, se eu coloco um decote, eu preciso equilibrar a parte de baixo. E esse decote, claro, tudo tem um limite. Tem que ser um decote que seja o suficiente para estar feminino sem estar vulgar. Só aquele decote que só tampa o bico do peito, aí já não fica legal. Dispensa comentário. Então, assim, a gente equilibra com essa regrinha, né? Então, assim, se eu uso algo mais curto, então eu equilibro com uma parte de cima um pouco mais larguinha. O justo, a mesma coisa. Eu tenho justo, eu vou colocar o quê? Eu vou colocar um decote com justo. O justo é o mais complicado, porque se você tá justo, é justo. Não tem como ser curto e nem tem como ser decotado. Então, assim, o decote, eu até consigo usar um cropped ou um topperzinho ou um body que seja um pouco mais decotado com short no meu dia de lazer, por exemplo. Mas eu tive muitas situações em que as pessoas, não entendendo exatamente como funciona isso, me ligou no outro dia num processo de consultoria e falou, Manu, o que eu fiz de errado? Eu casei com um homem mais velho, não tão mais velho, mas assim, o que ele vivia, os locais que ele frequentava, ela era um pouco mais jovem, mas não é a questão de ser mais jovem. É a questão da forma como ela se vestia. E aí ela foi para um churrasco. Mas não, eu fui num churrasco, numa piscina. Eu fui de short e de top. Só que só ela tinha aquele corpo, só ela tinha aquela idade. As outras mulheres todas já com filho. Então ela falou assim, eu me senti mal porque as mulheres eram todas mais velhas. E aí todas me olhavam como se eu fosse uma pessoa que não tivesse crédito, né? Me descreditaram, assim, me fuzilaram com o olhar. Não me fizeram pertencer ao grupo, não me receberam bem, me excluíram literalmente. Então, assim, tava escroto? Não, tava um top e um short. Só que era um short bem curto e um topper bem justo. Então, assim, que imagem que isso passa? Aí muita gente vai falar assim, não, mas aí as pessoas já julgaram ela pela vestimenta, gente. Mas é isso esquece, que acontece. Isso é o tempo inteiro. Você está num ambiente, as pessoas não de quem te conhece, está na sua casa. Sua casa ali dentro do seu ambiente, 4 paredes, você pode estar vestido qualquer coisa. Mas todo ambiente existe uma postura. Então, quem não pensa assim, de novo, eu volto a falar, é o adolescente, né? As suas regras aí não valem para elas, né? Que elas usam exatamente isso, né? Decote curto e apertado. Mas sabe o que eu falo, Nicole? Que importante que é quando vocês, sendo evangélicos, têm 2 filhas adolescentes e vocês permitem, dentro de um limite claro que eu conheço, assim como tem a minha lá já com o shortinho mais curtinho, que vocês permitam que elas vivam essa fase nessa idade. Porque se você reprime isso hoje, é o que acontece com as mulheres 40 mais. Quando elas falam, eu sou agora profissional, eu sou então, bem casada, eu sou dona de mim, eu vou agora mostrar. Eu fiz uma plástica tão maravilhosa, porque eu não vivi isso na fase certa. Então, hoje, a gente percebe que isso tem diminuído um pouco. Por quê? Porque a mulher viveu isso na fase dela. Eu não tenho necessidade de andar extremamente exposta hoje, porque eu andei muito. Eu acho que tu tem sua fase. Nossa, na época da malhação, meu Deus, aqueles shortinhos de lycra, meu pai.
Mas era na minha fase de andar daquela forma. Então, assim, que bom que eu pude aproveitar isso na fase que eu era jovem, porque hoje eu não tenho essa necessidade. E aí, quando a gente sente a vontade de trazer a feminilidade, a sensualidade, a gente sabe dosar isso. Eu acho que é a palavra que às vezes falta aí. Muito legal. Eu acho que é isso, né, gente? Então, a gente sabe que existem mudanças, são fases que a mulher vive, ela precisa se reencontrar novamente e achar o equilíbrio, né? A forma como você se veste vai mostrar sua postura, vai mudar o ambiente, né? Sim. Isso a gente vê no dia a dia da cirurgia plástica, os pacientes mudam e elas mudam os ambientes onde elas estão. Então, isso é importante, né? A gente falou aqui de conhecer o estilo, né? Qual é o seu estilo. Então, isso te faz através da consultoria, uma boa consultoria, né? Então, vamos aproveitar que a gente está até indo para o finalzinho falar que a Manu trabalha com consultoria, tem um workshop. E, inclusive, a gente tem aí uma novidade que a gente vai fazer. Vamos acertar os detalhes, né? A gente vai fazer um workshop para a gente tentar trazer tudo isso sobre a mulher com mais de 40, né? A gente fala mais de 40, mas às vezes 35, ali é a fase que está vivendo. Já começa, né? Isso tem sido antecipado, exatamente. Né? Então, a gente quer, nesse workshop, tratar tudo isso, né? As mudanças no nosso corpo, a parte hormonal, a mente e também a nossa forma de vestir, a postura, tudo isso que precisa mudar de uma forma bem prática. A gente vai fazer um dia inteiro de conversa e trazendo as coisas bem práticas para o dia a dia da mulher. Então, aguardem aí. E então, você falou, né? Você tem essa consultoria. Sim. Fala um pouquinho mais como que funciona isso. Como que é, até para quem está assistindo, como que ela pode procurar isso aí para saber mais. Sim, são quase 12 anos, né, de experiência nesse mercado de consultoria. E como eu falei, assim, desde os primeiros atendimentos, assim, foram atendimentos muito profundos, porque mexe muito com processos internos da mulher. Acho que a gente ficou muito amiga foi por causa disso. Mexe com muitos processos internos da mulher. Então, acontece que, assim, você vê, o seu perfil, por exemplo, é uma cliente que ficou... Eu não fiz só uma vez uma consultoria com você. Bom, o João tem 9 anos. Eu não tinha o João, acho. Não, a primeira vez então, você acho não que foi tinha uns o João. 10 anos. Sim. E logo vira que e mexe, comecei... eu falo, Manu, pelo amor de Deus, estou em crise. Vem cá, peraí, eu acho que eu me perfis, perdi. Né? Não, e são perfis comportamentais que, assim, que eu não quero entender a fundo sobre isso. Então, eu entendo a necessidade hoje, você chama a profissional, que eu fico muito feliz e grata, né, claro. Mas esse processo da consultoria de imagem, ele vem passando por uma transformação muito grande ao longo desses quase 12 anos, porque a gente aprendia uma metodologia e achava que aquilo era aplicável para todas as pessoas. E você decretar informações para alguém não faz com que aquilo não seja significativo, que aquilo não se consolide. Porque as pessoas precisam entender esses processos com os quais ela está passando, né? Então, assim, se é uma mulher pós-parto, é um tipo de trabalho, é um tipo de sentimento. Se a mulher me procura porque o marido abandonou, porque o marido traiu, porque ela quer dar a volta por cima. Então, assim, são muitos processos que você chega com um método e aplica e aquilo não tem sentido nenhum. Então, foi uma forma hoje de encontrar novas ferramentas, novos conhecimentos, novos entendimentos sobre o perfil de cada mulher e aí fazer com que a gente construa junto essa mudança que ela procura. Então, assim, são atividades correlacionadas a você você vai me dizer exatamente o ponto que você quer chegar. E aí, com a minha experiência, é claro, isso acontece no workshop, é uma ferramenta que eu vou te falar, deixa a mulher ali com um miolinho fritando, porque quando a gente aplica essa ferramenta, principalmente essa, que é da imagem pretendida, a gente vai ali com uma ideia de quadro dos sonhos, né? Então, é o quadro da imagem pretendida. Você vai colocar a sua imagem real, uma imagem que é o seu intermédio ali naquela semana que você está maravilhosa, se sentindo bem, e uma imagem exatamente do sonho, assim, que você gostaria de ter no seu dia a dia e você ainda não consegue alcançar. E aí, assim, quando a gente começa a conflitar pessoas sobre por que é tão difícil chegar aqui se você tem exatamente essas peças de roupas no seu guarda-roupa? Aí sim a gente começa a desconstruir o que tem impedido você de realmente ter uma imagem adequada. E base disso, assim, primeiro é a falta desse autoconhecimento. Quais são os meus estilos pessoais? O que eu posso, o que eu não posso, como eu posso? Os locais que eu vou permite que eu vá, assim, a gente fala muito isso nos atendimentos.
A gente tem visto as pessoas perdidas demais, assim. Mulheres com as costas de fora vão lá na igreja tomar a ceia com vestidos quase nus. Então, assim, deu errado. É muito importante. É muito importante que a gente realmente se comprometa com essa mulher que eu quero ser. Não é que uma consultora chega lá cheia de ideias para você e você traz aquilo de uma forma que você leva 3 meses, que é assim que acontece. Ela vai lá, mexe no seu guarda-roupa, te ensina a montar todos aqueles looks, suas variações, tira ali umas pecinhas que já não estão legais mais. E aí o que acontece? 3 meses se passou e o negócio continua do mesmo jeito. Então agora eu vou te mostrar como funciona e você vai aprender a fazer de forma a fazer isso perdurar por mais tempo. Muito legal. Essa consultoria não é, vamos comigo fazer compra. Não. É muito além, né? Isso é uma etapa, né? Mas a base ali hoje realmente requer esse buscar o conhecimento, né? Nem o autoconhecimento. Eu já estou me conhecendo sobre várias situações. E era o que acontecia muito com o consultor de imagem. Se você aprofundava um pouquinho, você abria janelas que você não era capaz de fechar. Então, a gente estuda um pouquinho mais para poder dar conta dessas janelas aí. É o que a gente tem feito na cirurgia plástica, Exatamente. né? Antigamente, o que você quer fazer? Quero mama, abdômen, beleza. Mama, abdômen, mastopexia, isso, para lá. Hoje, a gente trabalha esse todo da mulher, né? Então, ela precisa... É a mente, é o psicológico, é como ela está em casa, o que ela quer alcançar. Então, quando a gente fala hoje que a nossa jornada é para viver uma transformação completa, é justamente isso. Então, eu acho que esse produto aí, essa ferramenta nova que a Manu traz, tem muito a ver, né, com o que a gente faz na HB. Né? Até por isso que a gente quer fazer esse workshop junto. A gente vai deixar aqui embaixo, aqui na descrição, redes mais sociais. informações aí da Manu. Segue ela, vale super a pena, tá, gente? Eu sou a prova viva, né? Eu até brinco quando alguém fala assim, nossa, você é tão elegante, você se veste bem. Eu falei, meu Deus, que você não me conheceu há 10 anos atrás, com certeza. Então, tudo a gente pode mudar, a gente pode aprender, Sim. né? Pode melhorar. E eu te agradeço, Manu. Eu Foi que muito agradeço. bom. Ficaria aqui. Tudo bem que o Henrique talvez ficou entediado, mas eu adorei. Eu ficaria 3 horas aqui, mas a gente já está no nosso finalzinho. Deixar o Henrique agradecer, que nós já estamos encerrando. Não, assim, entender a jornada da paciente tem muito a ver com o que você faz dentro da moda e do estilo, né? Para ela se vestir. E ali naquela consulta eu tento entender, né, exatamente assim, o perfil dela. Então, quando você for falando esses perfis, né? Porque tem aquela mais acanhada, tem aquela que quer, né, chegando, tem aquela mais moderna. Então, assim, eu já tenho que direcionar, né, tanto a minha fala como mostrar antes e depois, como no exame físico, sugerir, tudo nisso aí. E é exatamente o que você está fazendo com a moda, entender a cliente para depois propor algo. E eu acho que tem tudo a ver com a cirurgia plástica, principalmente depois que a mulher tem os filhos, né? Sim. Onde ela vai... daqui a pouquinho deixar de amamentar, tá conversando com a Nicole isso hoje, que cai aquele hormônio que produz o leite, então ela começa a ter de novo ali o desejo de se vestir, de estar bem com ela mesma. E exatamente quando ela vai ter que aprender, né? A essência nunca muda, mas a gente tem como melhorar sempre, potencializar sempre, tanto o corpo como e acompanhar esse trabalho que vocês fazem, assim, é fantástico. Ver o tanto que vocês evoluíram, principalmente entender essa essência mais da mulher, porque, assim, a mulher chega no consultório e ela fala, doutor, eu quero um perfil muito alto, eu quero um peito encostando no queixo. E aí você vai lá e explica para ela, né, que a distância... E aí tem os nomes técnicos aí que já não é da minha alçada, né? Mas, assim, explica para ela que aquilo não vai ficar bom para ela. Então, assim, esse conhecimento que você traz, e é difícil, você percebe o quanto que é difícil. A pessoa já chegou no consultório idealizando muito aquela transformação porque ela viu em alguém. Então, ter ferramentas, recursos para poder apresentar isso para cliente de uma forma igual vocês apresentam ali com aquela... Como é que é o nome do... o Vectra. O Vectra, é uma né? simulação 3D, Faz né? uma simulação 3D, aquilo é perfeito, assim, você consegue, através de uma foto, né? Se visualizar com esse aumento no seio, com essa diminuição ali na região do abdômen. Então, assim, isso é fantástico, assim, é diferente. E vocês, assim, vocês sabem que eu sou super admiradora do trabalho de vocês, porque vocês evoluíram, assim, não foi em 20 anos, né? Foi em 5. É um processo, né? Mas eu acho que os últimos 5 anos foi realmente, assim, foi bem fantástico. Muita coisa e a última nova. evolução também, além, né, disso, né, a parte técnica, que é comigo, né, que é a cirurgia, a gente está acrescentando a Nicole também na parte funcional, né? Então,
É assim, Hoje, às vezes a paciente até magrinha, né? Precisa de repor, como teve recente ferro. Nossa, Ou sim, a questão comum. hormonal mesmo. Às Sim. vezes a pessoa chega lá com depressão, você Sim. sabe, como você falou, às vezes não é a cirurgia plástica Que vai que vai resolver. Às vezes ela vai Sim. ficar com o colo bonito, a barriga chapadinha, E mesmo mas o assim- hormônio baixo. Então a gente É. sabe que a gente tem que repor isso tudo antes e também depois. Inclusive, Isso- já vamos fazer uma consulta aqui com a doutora Nicole, vamos porque trocar ó, figurinhas. os hormônios já devem estar... Ó. Mas agradeço muito, tá, Gente, mano? eu que Você, agradeço. além de ser, assim, alto astral, uma pessoa do bem, Ai, coração obrigada. muito de servir, né? E Obrigada. foi paciente também, né? Ixi. Fomos amigos ali, eu Sim. conheço você. E assim, E pretendo ser logo em breve, né? Porque são 3 filhos, né? Aquela lipo já foi, precisamos de outra. e assim, e sempre admirei e admiro, né? Como que você lida, né? Como que você lidou com a Nicole. Sou muito grata a você também. Viu? Você gostou, Viu? né? Minha nova versão que a Manu ajudou. Isso aí, Isso aí. gente. Gente, obrigado, né? Agradecer a Manu. E foi muito bom esse tempo. Obrigado você que assistiu. Compartilha esse vídeo, né? A gente está no YouTube, no Spotify. E até o próximo episódio. Espero que vocês tenham aprendido um pouquinho, pelo menos deixado aí, ó, na mente, olha, o que você pode mudar, o que pode melhorar aí na sua postura, na sua forma de vestir. Comprometam-se.